Shalom amados, shalom queridos, aqui Pastor Leonardo da comunidade profética Adonai. Nós estamos aqui nessa semana com um devocional sobre as novas vestes, sobre vestes novas, sobre as vestes espirituais, as vestes que o Senhor nos dá, as vestes que o Pai tem reservado para nós. Como nós já falamos nos últimos dias, nós vimos ali as vestes de José, passou pelas vestes, aquela dada por Jacó, a veste de honra, até chegar à veste de governador. Nós vimos ontem sobre as vestes espirituais, sobre o manto de Jesus que foi rasgado, sobre o manto de Jesus, a túnica que foi roubada pelos soldados, túnica de honra. Nós vimos também a importância das nossas vestes espirituais, a importância de termos a veste adequada para cada situação, a veste que nós temos é a veste que vai nos levar à presença de um rei, à presença de um pai. Mas enfim, eu quero trazer aqui uma meditação hoje sobre o filho pródigo. As vestes que foram dadas ao filho pródigo, a veste que foi dada novamente ao filho pródigo. É isso que eu quero deixar bem claro. Nesta parábola que está lá em Lucas 15, do verso 11 em diante, nós vemos a história de um jovem que vivia na casa de seu pai. E esse jovem, ele queria ser livre. Ele queria viver a vida conforme as suas próprias atitudes, conforme aquilo que ele pensava por certo. Nessa parábola do filho pródigo, ou do filho perdido, ela nos traz vários elementos que trazem para ilustrar e para que possamos compreender sobre as vestimentas e sobre as vestes que o pai tem para nós. Que o filho, ele pede para o pai que dê a liberdade para ele, para que ele possa sair de casa e para que ele tenha a vida conforme ele quisesse, né? Nós também temos a liberdade de sair da presença do Pai, da presença de Deus. Mas nós temos que saber que todo aquele que procura viver separado de Deus, ele perde a sua identidade, ele perde as suas vestes, ele perde os seus bens, ele desperdiça preciosos anos, esbanja força, trabalha como escravo, trabalha para uma eterna perdição. Não consegue adquirir nada sem a presença do seu pai. Não consegue ter nada em suas mãos. E certo que esse filho, enquanto vagou pelo mundo, ele teve as suas vestimentas, que não eram mais aquelas vestimentas de honra. Nós vamos chegar nesse ponto, nós vamos entender o porquê que eu falo essas vestimentas de honra. Ele teve essas suas vestes, ela teve suja, pelo vagar, pelo andar pelas estradas. Ele teve essa veste rasgada, ele teve parte da sua veste até roubada, trocada, teve que vender as suas vestes de honra, de status, por vestes mais simples, por vestes de trabalho. E esse filho nunca deixou de lembrar da casa do pai, da casa de seu pai, do seu quarto, do lugar que ele tinha naquela casa, dos banquetes que ele tinha. Antes ele vivia cansado na casa do pai, pensando que a liberdade dele era reprimida, que ele não podia fazer nada, enfim. Pensava que aquele amor e aquele cuidado daquele pai era demais, que aquilo tudo não precisava, que era um absurdo tudo aquilo. E tudo isso foi mal interpretado, né? Em determinado momento, esse filho, ele pede para sair de casa, pegar a sua parte da herança antecipada, entendendo que ele era suficiente em si e que ele poderia fazer o que ele bem entendesse. Ok, esse pai libera, e esse jovem, ele não reconhece nenhuma obrigação com o pai, ele não tem nenhuma gratidão, e aliás, ele reclama dos privilégios que ele tinha, privilégios de filho, privilégio de honra, de participar e receber da herança, pediu antecipadamente e foi. Ele descobre que a vida toda ele teve centralizada no eu dele. E que toda a vida
que está centralizada no próprio eu, isso você deve pegar, você deve olhar e sentir isso. Toda vida centralizada no próprio eu é uma vida arruinada. Esse rapaz ele experimentou de todos os prazeres do mundo. Ele experimentou bebidas, das orgias, prostituição, das más amizades. E então chega um tempo de crise naquela região, lá onde ele tinha a fazenda dele. Chegou um tempo de fome e esse jovem estava preso nos seus atos. Estava cheio de dívidas e com uma péssima imagem. Ele não tinha uma boa imagem, uma boa reputação. Ele não podia mais se recuperar sozinho. Com aquela crise que estava em toda a sua volta, com a fome pela região, ele perdeu tudo que restava. Tudo que ainda tinha, ele perdeu. Então teve que cuidar de porcos para pagar a sua dívida. Foi onde então ele lembra do seu pai. E que até mesmo os trabalhadores do seu pai têm abundância. Tinham fartura de comida e que nada faltava. Ele olha para si e se vê sujo, perdido, preso na sua imprudência, preso nas suas atitudes. Aquele jovem voltou a si e ele resolve que vai até o pai para pelo menos pedir para que possa trabalhar, para ser um jornaleiro, aquele que trabalha por jornada. Nisso a ilusão que Satanás havia colocado sobre aquele jovem foi quebrada. Ele, ainda que miserável, perdido, falido, sujo, maltrapilho, ele se viu como filho e achou esperança e achou convicção do amor do seu pai. Mas ele ainda pensava que o pai era um pai rancoroso, um pai que guardaria mágoas. Mas ele olha ainda e vê aquele amor, é aquele amor, o amor do pai, que estava chamando de volta para o lar. O filho resolve então que vai confessar sua culpa e se vai no caminho. De longe o pai avista aquele jovem, aquele menino. E o pai não permite que os olhos desdenhosos, aqueles olhos que iriam falar mal, vejam a miséria e a sujeira daquele filho. Então o pai corre ao seu encontro, pega suas próprias vestes e cobre as vestes sujas e maltrapilhas daquele filho. Os trajes do pai eram trajes ricos, trajes de honra. Aquele pai se alegra ao ver seu filho, com ver que seu filho que estava morto agora vive. A roupa naquela época era algo que significava muito. Muito mais do que hoje. Não era simples uma peça de vestuário. As pessoas pobres não podiam se dar ao luxo de vestir roupas bem feitas. E eles se vestiam com roupas desgastadas, com panos de saco e até mesmo com pelos de animais para que não ficassem nus. Mas enfim, aquelas roupas elas não tinham honra. As roupas não eram produzidas como hoje, como nós compramos hoje com facilidade. As roupas eram produzidas artesanalmente. Cada uma tinha a sua demanda, cada uma tinha o seu fio, cada uma tinha aquilo que era específico daquela roupa em si. Por isso que só os ricos, eles tinham as capas e as roupas de luxo, de tecidos leves e finos. Os demais tinham roupas de lãs, de ovelhas, de camelos, e eram roupas quentes para aquele ambiente. A roupa indicava a classe social que a pessoa pertencia. Escravos e trabalhadores braçais eram identificados de longe. O jornaleiro era identificado de longe. Então nessa parábola o pai, quer dar ao filho o melhor, a melhor roupa. Ele dizia para o filho: você não vai ser apenas meu trabalhador, muito menos um escravo. Você continua sendo meu filho. Amém? Olha o que o pai diz: você não vai ser meu trabalhador, muito menos um escravo. Você continua sendo o meu filho. Com isso o pai, ele dá de volta ao filho a posição
que ele tinha perdido, que ele mesmo tinha pedido para si. E coloca de volta ao lugar de honra, no topo de uma pirâmide social, no topo de uma hierarquia social. Cada um dos elementos que tem nessa passagem, ele fala sobre uma vestimenta. Vamos falar sobre o anel, sobre a túnica e sandálias. Vamos começar pela túnica, então. Nessa época que Jesus contava isso, a túnica indicava muito a classe social que a pessoa pertencia. Os escravos jamais se vestiriam com túnicas. Eles vestiam com roupas simples. Então o pai, ele reconhece que seu filho não é mais um escravo. As túnicas eram para trazer honra. Para ele, o retorno do filho é um acontecimento mais importante. E ele restitui a posição privilegiada, como nós falamos. Então ele restitui ao filho o status de filho e dá uma túnica sobre ele, assim como Jacó deu a José. Assim como Davi deu a sua filha, a Tamar. Assim como Jesus recebeu essa túnica e foi roubada. Assim como Elias e outros tantos. O anel que é colocado, o pai coloca um anel no dedo do seu filho. E com esse gesto, o anel representava autoridade. Esse anel, quando o filho retorna para casa, ele recebe a autoridade de ser filho. Nesses anéis, nessa época, tinha símbolos da família, selavam as cartas, selavam tudo com os documentos com aquele anel. Os reis tinham anéis. Os grandes comerciantes assinavam seus documentos com esses anéis, carimbando com o anel. Qualquer documento oficial, governadores, todos tinham selo do anel. Lembra que José recebeu o anel do faraó? Então, o anel dava a ele o status de autoridade. Dando ao filho o anel, ele estava declarando perdão para o filho. O pai estava constituindo aquele filho como o gerente da fazenda, como aquele que cuida de todos os seus bens, apesar dele ter perdido tudo. Veja bem, o filho esteve cativo, o filho esteve enganado por Satanás, mas quando ele volta ao pai, ele recebe de volta a sua confiança. As sandálias que ele recebe, as sandálias tinham um significado de liberdade. Somente as pessoas que eram livres usavam sandálias. Escravos não podiam usar sandálias. O pai devolveu a liberdade para o filho. Ele pôs esse filho em liberdade para que o filho pudesse, então, ser livre nos seus atos. O Senhor, nosso Pai, é representado pelo pai dessa parábola. O filho pródigo somos nós. E o Senhor também faz questão de nos dar a capa, o anel, a sandália, nos dar vestes novas, vestes com dignidade, vestes que nós sujamos, que nós rasgamos, que nós trocamos pela ilusão que recebemos de Satanás. Então, não deixe se perder por essa ilusão. Peça de volta as suas vestes. Volte para a casa de seu pai. Volte para o pai. Volte para ele. E receba a liberdade que há. Essa liberdade que você pode receber e está gozando de autoridade. Ser reconhecido como filho. Essas vestes limpas, vestes de honra. E só para concluirmos aqui, Gálatas 5:1 diz: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneceis firmes, portanto, não vos deixeis prender de novo ao jugo de escravidão. Quando recebemos as vestes novas, quando recebemos vestes limpas, quando somos lavados em nossas vestes, quando somos
tomados, não podemos jamais voltar. Cristo já nos libertou, e não vos deixeis prender de novo ao jugo de escravidão. Amém? Que o Senhor te abençoe e que te traga paz e shalom. Nós somos a comunidade profética Adonai, sou o pastor Leonardo. Nós estamos aqui no YouTube e também no Instagram, nas redes sociais. Aqui embaixo vai estar aqui o link do Linktree. Você pode clicar ali no Linktree e ir até os nossos canais. Mande seu pedido de oração, coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, comente as suas experiências. Nós teremos o prazer de lhe atender. Se você quer levar uma ministração da comunidade profética Adonai até a sua igreja, entre em contato conosco pelo Telegram, que está aqui embaixo o link também. Seja bem-vindo à nossa comunidade do Telegram, o link está aqui embaixo também. E você é bem-vindo para participar conosco. Às quintas-feiras nós temos culto no Instagram e no Telegram. Você é bem-vindo para estar conosco. Que o Senhor te abençoe, te traga paz e muito shalom. Amém?